Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo, lendo, analisando, comentando e trocando aquela ideia sobre ideias de mangás enviados por você lá no meu e-mail. Lembrando que você que tem vontade de enviar sua sinopse para ser lida aqui no quadro, é só ver aqui na descrição como que faz para enviar. E antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho um recado interessante para dar, né? Uma notícia, uma novidade, uma forcinha aí na divulgação, porque eu, como um mangaka brasileiro, né, como alguém que faz quadrinhos seguindo a estética e o estilo do mangá aqui no Brasil, eu apoio qualquer projeto que procure, que busque viabilizar a produção e o trabalho com mangás aqui no Brasil. Para quem não sabe, eu já participo, né, ali da revista Action Riken, né, feita ali, promovida pelo estúdio Armon, é mega parceiraça aqui do canal. Inclusive, Hooligan está sendo agora publicado pelo estúdio Armon oficialmente, né? Eles são os editores oficiais agora de Hooligan, e tem um novo projeto de uma revista de mangá nascendo agora, crescendo aí, começando a dar seus primeiros passos aqui no Brasil. E, como eu disse, eu acho muito interessante, a gente precisa muito desse tipo de projeto, a gente precisa muito desse tipo de coisa nascendo no Brasil. A gente já teve outros, a gente tem a Flip-Thru como um site, uma plataforma que está dando muito certo, que está sendo muito bom para os mangás brasileiros. A gente tem a Super Comics, né, o aplicativo Super Comics, que também está sendo excelente para os produtores independentes. Eu falei aqui sobre também a plataforma da Jump, né, agora digital, que também permite a publicação. E eu vou deixar aqui vocês com um recado do editor dessa nova revista, né, a Shonen Mangakado. Eu vou deixar vocês então com uma palavrinha aqui do editor principal aí da Shonen Mangakado para conhecerem um pouco mais da proposta que eles têm nessa nova revista, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês que quiserem acompanhar eles mais de perto, porque é um projeto muito legal e vale a pena todo o apoio para quem quer apoiar os mangás no Brasil. Logo depois aqui desse recado dele, a gente começa com as nossas sinopses. Olá, mangakas e leitores, vou apresentar aqui para vocês a Shonen Mangakado BR, nossa revista mensal de mangá digital. A Shonen Mangakado BR, ela contará com 15 obras de 15 autores diferentes, e eles realizarão na revista e receberão remuneração pelos capítulos lançados. Eles receberão dinheiro pelo lançamento dos capítulos deles na revista. E olha só, como que eu faço para ser um mangaka da revista? Todos os nossos mangakas, eles passam por um processo seletivo, pela seletiva, composta de duas fases. A primeira fase é uma fase de one shot, de histórias fechadas, onde os nossos editores vão avaliar se o autor está preparado tecnicamente para ser um mangaka profissional. Em seguida temos a segunda fase, que é muito importante, porque nós vamos avaliar se este mangaka, que já tem uma técnica, que já tem uma grande história, se ele tem capacidade de serializar na revista, tá? Então essas duas fases são muito importantes para a contratação do mangaka para a Mangakado BR. Você quer mais informações sobre a nossa seletiva? É só entrar lá na Ilustrador, no Instagram, @ilustra.do.br. A nossa revista, ela contará com um toque que vai medir a popularidade dos mangás que estão sendo serializados, e os mangás que tiverem pouca popularidade, eles serão cancelados e darão espaço para outros mangás adentrarem a revista. Por outro lado, aqueles que tiverem uma popularidade maior e tiverem uma constância de fãs e tiverem gritos, clamores desses fãs, nós da Ilustrador vamos publicar este mangá encadernado fisicamente, sem custo para o mangaka, custo zero, não vamos cobrar nada dos mangakas, tá? Então é uma chance muito incrível de você começar a viver profissionalmente como mangaka. Se vocês não puderem, nesse momento vocês olhem para vocês e falam assim, poxa, nesse momento eu não estou preparado. Tudo bem, segue a gente lá no Instagram, ajuda a gente a movimentar, a divulgar esse projeto, porque às vezes tem algum mangaka aí que está preparado e não nos conhece. Acompanha a gente, acompanha a construção da revista Mangakado, e vocês vão ver quão grande esse projeto pode ir. Estamos aqui, a Ilustrador, estamos fomentando, estamos abrindo caminho para que o mangaka tenha
no futuro uma profissão incrível dentro do Brasil. Sejam bem-vindos a Ilustrador e bora lá fazer a Mangaka do BR explodir. Nossa primeira sinopse aqui é uma sinopse de membro, né, seguindo esse padrão, e em seguida a gente já vai para sinopses normais, entre aspas. O título dessa primeira sinopse é Malice, né, com M minúsculo e Alice em maiúsculo, né, já ajuda aí o Cabral a deixar o título aí e os tempos no vídeo aí. Aliás, valeu Cabral pela força. Vamos lá. A escola Pétala Feliz é uma das maiores da cidade de Concha Roxa. Gostei dos nomes. E essa foi a escola que Marco decidiu matricular sua filha, Alice. Uma linda e extrovertida menina de 6 anos de idade. Depois de ter que se mudar da cidade que morava, por ter ficado desempregado. Ok, ele colocou lá porque ele teve que se mudar para ficar desempregado. Não era uma informação tão necessária assim para ter nas notas, mas ok. Por estarem ocupados demais no novo emprego e resolvendo problemas com a nova casa, Marco e Lúcia, sua esposa, não percebem que Alice está cada dia mais triste e abatida. Padrão. Um dia, infelizmente, mas padrão. Um dia, Alice conta que existe uma brincadeira de heróis e vilões na escola. As crianças mais antigas se denominaram heróis e se juntaram para combater os vilões, que são as crianças novatas ou as que se recusam a brincar. Os heróis as ameaçam, perseguem, batem e prendem as crianças vilãs no parquinho na hora do recreio, e isso se repete dia após dia. Após diversas tentativas frustradas de resolver isso com a direção da escola, o pai decide treinar a Alice, né? Decide treiná-la e equipá-la com dispositivos artesanais não letais de combate. Achei incrível essa frase. Dispositivos artesanais não letais de combate, transformando Alice em Malice, daí o título da história, a maior vilã do mundo da escolinha, para que ela livre as outras crianças da tirania dos heróis e acabe de uma vez por todas com essa injustiça. E tudo isso sem que os outros pais, sua esposa ou a direção da escola descubra. Cara, eu achei de uma criatividade sem tamanho, cara. Eu achei muito bom. Por que isso aqui tá... Eita, tá com mau contato aqui no meu negocinho? Aí, melhorou, né? Beleza. Enfim, voltando. Eu achei de uma criatividade incrível, cara. Essa ideia e tal, de trazer essa mecânica. A gente vê muitas histórias, somente depois, né? Com a popularidade dos filmes da Marvel, com Boku no Hero, com One Punch Man, a gente viu uma crescente dessa pegada de histórias de herói, né? Da mecânica super-herói, super-vilão. E por conta disso, várias pessoas criam essa ideia de retratar o vilão, né? Inclusive tem um filme Megamente, que é exatamente sobre retratar o super vilão, né? A visão do super vilão nessas histórias de herói. E aqui eu achei muito legal como isso é trazido, né? Como se aproveita exatamente de uma vertente que está tendo no mundo, essa questão aí da popularidade dos heróis, para trazer as crianças brincando disso. E aí como que isso vai ser trazido ali dentro desse contexto. Gostei demais, acho muito interessante. Eu consigo ver realmente a história acontecendo de uma maneira mega interessante, o que me leva ao ponto aqui do que vai ser a trama principal. Qual que vai ser o conflito principal? Porque se a gente tem basicamente 2 núcleos na história, ou seja, o núcleo da escolinha e o núcleo dos adultos, a gente tem que ter uma trama ali, né, um conflito que engloba esses 2 núcleos. E eu acho que a chave do conflito está nessa última frase aqui, né? E tudo isso sem que os outros pais, sua esposa ou a direção da escola descubram. Então, a ideia da história, né, o ponto de virada da história, o caminhar da história seria... a gente tem ali a apresentação dos personagens com a Alice meio triste e abatida. Aí a gente tem essa contextualização dos pais, do pai principalmente, percebendo que ela está mais abatida. Talvez nesse sentido, a mãe da Alice, né, a Lúcia, pode estar ocupada com um emprego novo. E aí não necessariamente ser todo um lance de eles acabaram de se mudar, chegar nessa escola, não sei o quê. Não, talvez não precise de toda essa contextualização, porque isso acho que fica coisa demais ali e não agrega necessariamente a informação. Mas vamos lá, uma mãe que está muito ocupada e o pai está recentemente desempregado, mostra por que talvez o pai teria se atentado à situação da Alice enquanto a mãe não. E aí a gente teria também toda uma subtrama ali dessa questão de estar acompanhando os filhos, de estar perto do filho, de como o trabalho muitas vezes separa alguém do filho. Então a gente tem a figura do pai para poder
tá ali do lado dela e tá acompanhando, enquanto a mãe não tá sabendo de nada, muito por conta da questão do trabalho e etc, e nem tá percebendo o que tá acontecendo. Então a gente tem esse conflito gerando ali com a mãe, que vai ser desenvolvido ao longo da história também. E aí beleza, o pai tá desempregado, mostra por que ele percebeu, porque ele não estava nesse mesmo sistema de estou trabalhando, não tenho tempo para os meus filhos. Ele estava, por estar desempregado, com o tempo para os filhos, a ponto de perceber que a Alice estava abatida, descobrir a situação, tentar resolver lá na escola, não dá certo, isso tudo seria apresentado ali da maneira mais rápida possível no início da história, para então a gente seguir com realmente a Alice crescendo ali, né, virando essa super vilã da escolinha e tal, até a gente chegar nessa caminhada. Então as coisas começam a dar certo, e em algum determinado momento as coisas têm que dar errado, porque senão não tem conflito. Se o conflito ele for apresentado no começo, aí a resolução do conflito agora ela tem a ajuda do pai dela para resolver essa situação, então a coisa vai dando certo, né, o objetivo ali de ser a maior supervilã, de derrotar os heróis, de ajudar as crianças novatas, vai se concretizando, e aí isso tem que desencadear em alguma coisa que vai dar errado, e o dar errado é exatamente a diretora, os outros pais, enfim, todo mundo descobriu o que está acontecendo e descobrir que ele estava ajudando ela, e aí a gente desencadeia isso em como que isso aí vai reverberar, né? Então o leitor tendo medo que isso aconteça, que os outros descubram, né? E claro, enquanto as coisas vão dando certo, sempre passando perto ali de alguém descobrir ou não e tal, isso dá até, conforme a coisa realmente está dando muito mais certo, dá até para ser contado ali mais às pressas, mostrando só as situações do cotidiano, mostrando que aquilo ali virou cotidiano base agora. Os heróis já estavam até começando a ter medo da malícia, né? Por conta de ela sempre derrotar eles, etc. E coisa assim, até que talvez eles mesmos decidam chegar ao ponto de contar para a diretora ou de fazer alguma coisa desse tipo, ou realmente acontecer alguma coisa, algum professor finalmente vê e aí a coisa vai descambando até que todo mundo está sabendo e, sei lá, vai culminar numa grande reunião de pais ali que vai ter na história. E talvez, novamente, o que eu falei, o conflito ele tem que andar nas duas tramas. Se o conflito dos adultos vai se descambar para eles descobrirem o que está acontecendo e ter que tomar uma providência, e ao mesmo tempo de ter que tomar uma providência também terem que encarar os seus próprios erros, quer dizer, a direção que não estava ligando para essa situação, os professores que não estavam também ali de olhos abertos para essa situação, os pais que não estavam vendo que os filhos estavam tendo esse tipo de comportamento, não estavam ligando, inclusive a própria mãe da Alice, né, tendo que encarar a realidade de que ela não estava dando a devida atenção para a filha dela por conta do trabalho, e todos os outros pais tendo que chegar a essa conclusão e também admitindo sua própria culpa nisso. Essa seria a trama dos adultos. A gente teria que ter uma trama das crianças também, né? Afinal de contas, o nome da história é Malícia, então é focado na criança. O que poderia ser aqui para a gente culminar e a gente ter um grande mega evento no final? O mega evento seria, para a trama dos adultos, seria a reunião de pais. E talvez para a trama das crianças seria a vingança dos heróis. Então seria um dia que os heróis estariam tramando, e a gente iria mostrando isso, tramando se vingar ali, fazer alguma coisa contra as crianças novas. E então a gente combinaria no mesmo dia, no dia da reunião, as crianças vão estar lá e as crianças vão planejar essa vingança, porque como a Alice teria sido descoberta, logo os outros vilõezinhos, eles estariam indefesos, e agora eles poderiam atacar esses vilões para reestabelecerem a ordem natural das coisas, que é eles serem os heróis e cuidarem dos vilões, mas aí sei lá, de algum modo a Alice acabar descobrindo e ajudar e tal, e aí ter todo um lance de conflitos acontecendo simultaneamente. Os pais na reunião discutindo, o que vai ser uma abordagem mais profunda da história, enquanto de uma maneira mais superficial ali, mais lúdica, você tem o combate também das crianças acontecendo, o que até gera novamente aquele mesmo negócio de tipo, os pais novamente estão ali discutindo seus problemas, talvez antes de eles começarem a admitir sua própria culpa, mostrar ali as crianças fazendo isso, executando toda essa vingança e tal, toda a trama das crianças, e aí enquanto realmente as duas lutas estão acontecendo ao mesmo tempo, os pais estão culpando um ao outro, estão jogando a culpa pra frente, não estão admitindo, e aí isso até casa com a ideia de que eles estão ali novamente sem ver o que as crianças estão fazendo, porque eles estão ali ocupados demais em jogar a culpa um no outro e não admitir a própria culpa, não admitir a própria responsabilidade. E aí quando eles admitem a própria responsabilidade é quando eles também se tocam que as crianças estão fazendo aquilo, ou de repente aquilo já até terminou, aí eu não cheguei a pensar tão a fundo como que a gente poderia intercalar essa questão.
a ponto de resolver as duas tramas e os dois conflitos ao mesmo tempo, saindo dali com os pais, tendo noção da sua responsabilidade, que eles têm que olhar os filhos deles mais de perto, e sei lá, a trama das crianças resolvida também, de modo que os heróis não vão ser mais, não vão mais tratar mal os novatos e tal, e as outras crianças que eles não gostam. Eu acho que daria pra resolver tudo e combinar certinho, perfeitamente ali. One shot, belezinha, filé, muito legal pra fazer, cara. Eu adoraria ler essa história aqui. E eu acho que aquele tracinho mais cartunesco combina aqui, cara, com esse tipo de história. Eu adorei mesmo. Curti demais, demais. O nome da nossa segunda sinopse é Caçador de Demônios. Will é um garoto de 17 anos e seu melhor amigo é Zack, seu gato de estimação. Um dia, após Will sair à noite de casa para esfriar a cabeça, um idoso que estava de passagem se transforma em um demônio e tenta devorar Will. Caraca. Mas, para sua surpresa, um homem aparece e mata o demônio com um golpe. Esse homem era Zack, o gato. A sinopse ela termina aqui, né, deixando realmente com uma curiosidade ali bem aberto, mas não dando a entender muito o que vai acontecer daí pra frente. Mas eu consigo imaginar mais ou menos ali toda a situação que vem em decorrência, né? Ali foi uma descrição do que acontece, sei lá, no início realmente da história, né? Só o início, mas não de qual seria, qual a consequência disso, em que isso vai desencadear, qual que vai ser a trama principal e principalmente como que a gente vai concluir essa história aqui. Mas beleza, para uma sinopse ela tá funcionando legal. Assim, eu completaria essa sinopse com uma dúvida, né? A gente daria uma ideia do que ia acontecer agora, de qual que seria a atitude do Will em relação a descobrir que o Zack é um caçador de demônios ou algo do tipo, e a partir dali o que eles teriam que fazer, para o leitor ter uma base tipo, tá, é isso que eu devo esperar dessa história. Por exemplo, agora sabendo que seu gato é um caçador de demônios, Will precisa decidir se ele vai embarcar contra a sua vontade, ou sei lá, o Zack agora vai obrigar o Will a embarcar contra a sua vontade nessa luta de caçada a demônios, e o Will vai ter que conciliar isso junto com a escola, por exemplo, ou algo do tipo, sabe? Alguma coisa que dê a entender o que a gente vai acompanhar ao longo da história, porque uma coisa que eu acho interessante é que realmente eles são melhores amigos, eles podem continuar com essa relação de melhores amigos, né, sendo que o Zack tem ali essa forma de gato. Claro que isso tem que ser explicado ao longo da história, como que funciona exatamente a questão da transformação. Ele é mais um gato ou ele é mais um humano? A forma de humano é uma forma só para lutar contra os demônios, mas ele é um gato de verdade entre aspas, né? Um tipo de gato ali também, ou uma espécie de, ele também é um demônio que caça outros demônios, e aí como que funciona isso, e como que o Will vai estar envolvido daí em diante. Porque uma coisa que eu acho que fica dúbia aqui nessa história, e que é até um ponto interessante para mencionar para qualquer história que vá ser feita, é a motivação do protagonista, principalmente quando é um protagonista que ele não tem um objetivo direto e relacionado com o que vai acontecer na trama, como é o caso do Will aqui. O Will, ele tava ali vivendo a vida dele, de repente ele descobriu isso e sabe? Mas não necessariamente ele precisa ir começar a enfrentar os demônios também, tá? Agora ele tem toda essa situação de que ele descobriu que o Zack é um caçador de demônios, né? O gato dele é um caçador de demônios. E aí o que ele vai fazer em relação a isso? Uma coisa que dá pra fazer para o protagonista ele entrar de cabeça na trama é colocar ele num ponto sem retorno, né? É uma expressão comum, não necessariamente em roteiro, mas de modo geral, né? Um ponto sem retorno é aquele momento onde você não tem mais como voltar, é o famoso queimar pontes, né? Queimar ponte significa que você ultrapassou, né? Você ultrapassou a ponte ali, você queimou ela não existe mais, então você não tem mais como voltar, exatamente, né? Acho que a expressão ponto sem retorno era autoexplicativa. De qualquer modo, é colocar o Zack numa situação... O Zack é o gato. É colocar o Will numa situação onde a partir de agora ele vai ter que acompanhar o Zack nessa caçada contra demônios ou algo do tipo. Ele vai ter que vivenciar isso na vida dele. Ele não pode mais fechar os olhos e voltar para a vida normal. Vamos pensar aqui no Phineas e Ferb. O Phineas e Ferb, eles têm ali as tretas e as coisas deles, né? E o Perry, o ornitorrinco, é um agente secreto. A gente consegue traçar um paralelo muito direto aqui com a situação dos dois personagens que a gente tem, do Will e do Zack. O Perry, ele faz as missões e muitas vezes as tramas ali se intercalam sem que elas se conectem diretamente. Então muitas vezes a consequência de uma trama ali do que está acontecendo com o Perry acaba influenciando na trama que está acontecendo ali com o Phineas e com o Ferb. Só que sem que eles descubram, por exemplo, que o Perry é um agente secreto. O que eu quero dizer? O Will pode acabar descobrindo isso e não necessariamente se envolver nas tretas futuras do Zack. Só ficar com aquela dúvida do tipo, caramba, o que está acontecendo? Ou algo assim.
Porém, se a gente colocar algum outro elemento na trama que obrigue o Will a começar a acompanhar o Zack nisso, aí a gente envolve realmente eles mais efetivamente. Minha gata começou a pular nas coisas do nada, não entendi. Não entendi, ela só saiu pulando na mesa aqui do nada. Enfim, por exemplo, vamos lá, ter alguma situação de perigo onde o Zack se machuque. Aí beleza, qualquer pessoa que tenha relação com o gato, minha gata saiu correndo agora, qualquer pessoa que tenha relação com o gato não vai querer que o gato se machuque, vai querer tratar dele, cuidar dele, etc. E aí o Will pode começar a querer tentar impedir o Zack de sair para lutar com demônios porque ele se feriu e não sei o que. E aí, beleza, porque ele vai numa espécie de tentativa de cuidar do seu gato, entrar ali nessas coisas, entrar nesse meio aí da caça a demônios e talvez tentar aprender um pouco mais sobre aquilo para poder ajudar o Zack, porque ele não quer que o gato dele se fira. Então, para isso, você teria que colocar uma situação primeiro onde o gato se feriu, para que aí desperte essa vontade, porque assim, dado a circunstância, se o Will é só um garoto normal, 17 anos, padrão, estudante, blá blá blá, ele não vai querer começar a virar um caçador de demônios. Na verdade, vai ficar muito assustado com essa realidade, com tudo isso e tudo mais. Talvez queira se desfazer. Existe, né, na jornada do herói, existe uma etapa ali que é a recusa do chamado. É quando você tem um chamado para aventura e você recusa porque geralmente a maioria das pessoas quer continuar na sua zona de conforto, quer continuar onde está tudo bem ali, naquele mundo comum. E geralmente a gente precisa desse evento, né, de não ter retorno, esse ponto sem retorno, para que o protagonista entre de fato na aventura, na trama, na jornada ali que vai acontecer ao longo da história, de modo que ele não pode mais voltar para aquela zona de conforto. Em muitos casos, né, um caso bem clichê é: os pais do protagonista são assassinados e agora ele vai partir numa aventura por vingança ou algo do tipo. Não tem como voltar para um estado onde os pais estavam vivos, não tem como ressuscitar eles. Então é um ponto sem retorno, ele vai ter que fazer alguma mudança dali pra frente. O que eu digo é que aqui nessa história, a princípio, me falta esse ponto. Eu tenho um evento ali que muda a percepção do Will em relação ao mundo, que é descobrir que o gato dele é um caçador de demônio. Mas eu não vi aquele ponto que fala, ok, o que o Will vai fazer em relação a isso e por que ele tem que fazer isso, por que ele tem que fazer essa escolha. Eu imagino que para desenrolar a história é exatamente ele começar a partir junto com o gato nessa caçada a demônios, mas daí entra o lance da trama principal também. Qual que é a trama principal? É caçar um demônio em específico? É ajudar alguma pessoa em específico, sabe? O que delimita ali a trama principal da história? Os eventos que vão acontecer e que a gente vai falar, ok, e desse ponto até esse ponto realizar esse feito e aí acabou a história. Por que não, a história não é sair matando demônios aleatoriamente, infinitamente? É isso que eu quero dizer. E aí talvez esse ponto sem retorno seja algo com relação a isso. Talvez alguém da família dele, algum conhecido, seja atacado por um demônio e tem uma ferida, e aí agora o Will precisa ir também caçar demônios com o Zack, mesmo que ele não quisesse a princípio, para poder ajudar aquela pessoa, porque ele é a única pessoa que sabe, ele é a única pessoa que pode fazer alguma coisa para ajudar. Ou algo do tipo novamente, ou descobrir por que o Zack caça demônios, e aí por conta de ser amigo, por conta de não querer novamente que o amigo dele, que o gato dele se machuque, ele vai ajudar ali, vai seguir. Aí a gente tem que trabalhar qual que é o objetivo do Zack, do gato, e não necessariamente do Will. E o Will vai ser meio que coadjuvante, apesar de talvez ser os nossos olhos ali em relação à história. Eu já expliquei aqui várias vezes ao longo de vários vídeos, né, principalmente do de sinopse aqui, a diferença que pode existir, não necessariamente existe em todas as histórias, na maioria na verdade não existe, mas em algumas histórias existe uma diferença, desculpe pela moto passando, entre protagonista e personagem principal. Personagem principal é o personagem que é o foco central ali da história, protagonista é o personagem que age proativamente, que tem o objetivo que movimenta a trama. Então ele é o personagem que de fato movimenta a trama. Aqui nesse caso, o protagonista poderia ser o Zack, ou seja, ele tem o objetivo de caçar algum demônio específico e tal, e vai movimentar a trama em relação a isso, enquanto o Will é o personagem principal, ele é os nossos olhos, ele é quem a gente acompanha. O Zack é o gato do Will, enfim, por aí vai. Todas as coisas giram ali em torno do Will, é quem a gente está acompanhando, apesar de que a trama principal se desenrola a partir do Zack. Narmer, o escolhido de Horus. Narmer é o general do exército egípcio encarregado de exterminar os Medjais, por se rebelarem contra o faraó e os deuses. Depois de 6 anos, ele retorna para a capital com o líder dos Medjais para sacrificá-lo em honra aos deuses e se casar com o Meritaton. Nesse mesmo dia, ocorre o Festival da Bebedeira para homenagear a deusa Hathor durante as festividades. Meritaton, que é a mulher do cara aí do protagonista, do Narmer,
Meritator é sacrificada, pois ela acidentalmente joga vinho na estátua da deusa. Narmer se rebela e tenta matar o faraó, mas a rainha se coloca entre os dois, morrendo no lugar de seu marido. Caraca! Em seguida, ele é preso e divide a cela com o líder dos Medjais. Juntos, eles fogem e saem da capital. Durante sua jornada por vingança contra o faraó, a dupla recebe alguns companheiros e juntos enfrentam a Ilha das Divindades, com o objetivo de chegar no pós-vida e acabar de vez com a tirania de seus próprios deuses. Escalou bem rápido aqui, mas acho interessante. Eu não sei se precisaria ter o lance do pós-vida e de ir direto contra os próprios deuses, porque aí talvez a gente estende muito mais. O faraó é um objetivo muito mais direto, e na cultura egípcia, eu tenho certeza que o autor pesquisou, os faraós são representados, eles são considerados literalmente como deuses. Eles são filhos dos deuses, eles são descendentes dos deuses, eles são diretamente deuses. Então, não precisaria, tipo, vou matar o faraó e os deuses, porque o faraó é um deus. Matar um faraó é definitivamente matar um deus na cultura egípcia. Então, sim, poderia, né, ao longo de todo esse mal entendido, aí, ele ir atrás do faraó. O que me deixa um ponto dúbio nessa história é o lance de ele ter matado a esposa do faraó ao tentar matar ele, porque deixaria a situação meio que ali quase um elas por elas, digamos assim. Quer dizer, a esposa do cara foi sacrificada por causa de um ato ali, de um erro que ela cometeu, e aí o cara vai matar o faraó e mata a esposa do faraó ali, meio que sem querer, já que era pra matar o cara, sabe? Eu acho que ele pode ser preso só por tentar matar o faraó sem carregar necessariamente essa mácula de ter matado uma inocente, entre aspas, né? Claro que, beleza, a mulher pode não ser inocente e tal, mas o que eu quero dizer é que a gente deixa a visão do protagonista muito dúbia, talvez fique ao ponto quase de não torcer por ele, ele matou uma inocente. Para colocar isso, talvez ele tinha que se culpar disso, pra gente poder comprar um pouco a ideia, a jornada do protagonista, a jornada de vingança dele. A gente compra uma jornada de vingança quando o protagonista ele é completamente injustiçado, então a vingança dele é justificável, entre aspas. Agora, se o cara fez uma besteira muito grande, como matar uma inocente na busca por vingança, talvez é uma coisa que aconteceu já antes da gente ter que comprar a ideia de vingança do cara. Então talvez muitas pessoas já nem vão comprar, vão achar ele meio hipócrita. Afinal de contas, a mulher dele morreu, ele matou a mulher do outro cara, agora quer matar o outro cara, sabe? Se não for mostrado que a esposa do faraó era uma desgraçada, ela que mandou sacrificar a mulher porque não aceitou o negócio lá de ter derrubado o vinho na estátua da deusa, se mostrar tudo isso, talvez, beleza, o leitor consiga comprar. Mas, novamente, eu acho que é um ponto que, a princípio, pelo menos só analisando aqui a sinopse, eu não consigo ver como algo que vai movimentar muito a trama, que vai ser muito determinante ali. O que eu acho que é interessante aqui, que sim é determinante? É apresentar as convicções do líder ali dos Medjais, as convicções religiosas principalmente, e as convicções religiosas do Narmer, de modo que eles são sobrepostos, né? Que eles são, aliás, contrapostos inicialmente, ou seja, o Narmer foi lá, caçou ele e tal, e tem que tratar ele realmente com o lance de você é um Zé, você é um Zé. Legal que eu falo isso de maneira séria, né? Você é um lixo e tal, você não acredita nos deuses ou algo do tipo, você é um herege e tal. E aí depois ele comprando essas convicções, quando eles estão presos, eles terem diálogos de modo que vai comprar essas convicções e que o próprio Narmer vai reconhecer que ele era um hipócrita, que ele estava muito errado em várias atitudes dele, sabe? Esse reconhecimento para mim parece muito interessante da história e parece o único motivo para você escolher esses personagens, colocar esse setup na história, né? O setup a gente tem o faraó como vilão, que é a representação de um deus, a gente tem um personagem que servia a esse faraó e servia a esses deuses, e ele vai se juntar com outro personagem que ele caçou por ordem do faraó. Se ele caçou por ordem do faraó, talvez o personagem cultuava outros deuses, etc., mas eu acho muito mais interessante talvez esse personagem exatamente ser de uma tribo, de uma cultura que talvez não acredita, uma cultura ateia, uma cultura que prega que o Deus é outra coisa, que Faraó, por exemplo, não é Deus. Seria algo interessante, que os deuses são outros, algo desse tipo, de modo que o Narmer vai enxergar que tipo, ninguém na Terra aqui é Deus, os deuses estão em outro plano, ou algo do tipo, ou deuses não existem, ou algo que mude realmente
mude violentamente a sua própria visão de mundo a ponto de ele querer realmente se vingar ali do faraó. Apesar de que, como talvez isso precisasse ser construído, eu diria que tem dois caminhos aqui para ficar interessante essa construção do Narmer em relação à posição de Deus na Terra, que é a de Faraó, e em relação à posição da vingança dele. Então vamos lá. A primeira seria ele não tentar necessariamente matar o Faraó, ele aceitar o sacrifício da mulher dele, e enquanto na posição talvez ali de carcereiro do líder ali dos Medjais, ele ter esse sentimento de ódio com relação ao Faraó, porém na sua fé, na sua cultuação ao Deus vivo, que é o Faraó, a figura do Faraó, ele se sente culpado de ter ódio do Faraó por conta da perda da mulher dele. E aí, não necessariamente sendo um prisioneiro, mas sendo um carcereiro, ele conversar ali com o líder dos Medjais, e através daquilo ele compor a vingança dele, ajudar o líder dos Medjais a fugir, e a partir daí compor a vingança contra o Faraó. Então seria trabalhado numa questão muito mais, demoraria mais pro líder dos Medjais fugir, né? Não seria algo que aconteceria no início da história, logo no início da história, e a gente acompanharia toda uma jornada depois. A gente acompanharia muito mais essa questão do personagem se desenvolvendo a vingança dele, perdendo essa crença nele, a ponto de depois ele libertar o líder e tal, e aí a gente já partiu para uma jornada muito mais direta em relação ao Faraó, né? Deixando a história um tanto mais curta nessa parte e mais profunda. Outra vertente seria onde ele se culpa depois, porque eu acho que ele precisaria ter visões contrapostas ao líder dos Medjais, e essas visões precisariam ser apresentadas ali, e realmente ter um embate entre os dois, embate de ideias mesmo, de crenças entre os dois, a ponto de ir quebrando as crenças do Narmer, e aí ele, beleza, poder se revoltar de verdade contra o Faraó. Porém, se ele já tentar matar o Faraó logo de cara, então mostra que ele já passou por todo esse arco, e aí a gente perde muito aprofundamento das visões dos personagens em um discurso ali que seria muito interessante de ser apresentado e aprofundado na história, dos dois conversando e embatendo mesmo as ideias de cada um e tal. Porque ele já teria passado por isso sem nem a gente ver. Quer dizer, isso teria passado muito rápido. O que pode acontecer ele ter essa atitude no momento ali que a mulher dele está sendo sacrificada, né? Então, num ódio extremo ali, ele ter essa atitude, depois ele se culpar por essa atitude, ele mesmo se culpar e ficar sentindo, não, eu tentei matar o Deus na Terra, nossa, eu estou muito errado, algo assim. Mas ao mesmo tempo ele ter esse sentimento dúbio, né? Esse sentimento contraditório de tipo, não, eu tô errado, ele é Deus, eu não podia ter feito isso, ao mesmo tempo falar, mas pô, não, foi algo besta, minha mulher, sabe? Ele tem uma relação ali de caramba, até que, conversando com o líder dos Medjais, contrapondo as ideias dele, mas ao mesmo tempo se tornando mais aberto, né? Os contra-argumentos do líder dos Medjais vão quebrando ali as próprias convicções do Narmer, a ponto de que vai chegar um momento onde ele vai falar, não é verdade, você tá certo, esse cara não é Deus, ele não tinha o direito de sacrificar a minha esposa, então ele merece morrer. E aí, beleza, cria-se todo o contexto, né? Novamente, a história se passa muito mais tempo ali nesse embate, nos acontecimentos ali que levaram ele a ser preso, e aí um tempo de desenvolvimento que é necessário para ele quebrar as convicções dele e ter uma nova convicção de vingança, e aí já partir direto para a vingança. Eu acho que em ambos os casos a gente consegue trabalhar um one shot ali, uma história fechada, onde a gente desenvolve muito profundamente as convicções e quebras de convicções do personagem no início, ali em metade da história quase só com isso, né? E apresentando também como que ele criou essas convicções para mostrar o quão fortes elas são neles e tal, são nele. E a partir daí, né, a outra metade da história é só ação, 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 porque é ele saindo dali, fugindo da prisão, enfrentando ali os guardas ou sendo sorrateiros, tentando chegar até o faraó, e aí matando o faraó e descobrindo, ele não era Deus realmente, e aí terminando a história. Não precisa da megalomania de ir até os deuses de verdade, não precisa nem ter magia nessa história, nesse sentido de existirem deuses de verdade, e retratar só o cenário terreno. Eu acho que seria muito interessante, seria muito impactante a história. Claro que dá para expandir, dá para aumentar, dá para fazer deuses e criar magia e coisa do tipo, se for do interesse do autor,
querer fazer realmente isso, mas eu acho que dá para contar uma história resumida assim, muito interessante e, como eu disse, muito impactante. E deixa eu interromper seu vídeo aqui rapidinho, mas para dar um recado muito maneiro. Eu fui convidado pelo senhor Thiago Spike para estar fazendo um meet and greet lá no stand da Crais na CCXP. Então no dia 2 de dezembro, na sexta-feira, das 2 até as 3 da tarde, você pode me ver lá, me encontrar lá no stand da Crais. Eles vão estar distribuindo alguns postcards do quadrinho que eles vão estar lançando lá e eu vou estar assinando o postcard com arte original que eu fiz. Esses postcards vão ser distribuídos de graça, mas o estoque deles é limitado. Então você precisa chegar cedo lá para garantir que você vai pegar o seu. E aí, às 2 da tarde, ali das 2 às 3, eu vou estar autografando esses postcards. Se você tiver Hooligan Makai aí, ou outro mangá meu aí que você queira que eu autografe, também só levar lá que eu vou estar autografando, beleza? Então me encontra lá no stand da Crais, dia 2 de dezembro, na CCXP. E vamos para a última sinopse de hoje, que pelo que eu entendi chama-se Viviane's Random Life Slime Night. Tô até com medo de ser um hentai. Enfim, seria a vida... Como fala? A vida aleatória de Viviane. Eu acho que fica legal, inclusive, o nome em português, porque é um nome engraçado e nem todo mundo, né, vai saber o inglês ali para entender, né, o que seria Viviane's Random Life. E no começo eu achei bizarro o nome ser escrito com tanto Y ali e V, fica até estranho de ler, mas acho que faz parte da comédia da parada. Enfim, vamos lá. Viviane Bloodline Globin, sei lá. É uma slime que tem o sangue dos Lordes de Sangue, que são os seres mais poderosos do mundo, que nenhum dos descendentes do herói matou. Tá, nem um dos descendentes do herói que matou Cthulhu pode vencer eles, ok. Ela vive com seu pai adotivo Victor, um humano que virou uma criatura estilo Frankenstein, fundador de uma ONG que faz relacionamento e acolhimento de slimes em áreas que eles podem causar desastres. Tá sem vírgula que é difícil ver onde é que uma frase termina e outra começa. Podem causar desastres. Seus 9 irmãos slimes, Mel, Nitro, blá 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 blá. Não vou ler o nome porque começa aqui a ficar só sílabas, né? Tipo Cal, Fu, Bu. Seus amigos Lucas, o filho de Cerberus, com um licantropo que já apresenta 1 milhão de personagens já. Teve um lance com a Viviane que, por ser tonta, acha que aquilo não foi nada demais, mas para Lucas foi, pois ele a ama, mas age como um bad boy para esconder seus sentimentos. Lilith, o corpo de uma só tá pensando no personagem. E Eve, a cabeça, que são as melhores amigas de Viviane, que querem cuidar dela, pois ela foi a primeira pessoa a ver elas como seres únicos e diferentes. GG, ok. Tamo lá, vamos continuar pensando nos personagens. Tá, é a amiga de Viviane, percebe blá blá blá. E Hunter, o descendente de um herói que não gosta de ser herói, ao conhecer a ONG e se apaixonou pela Viviane. Tá, tem muita gente apaixonada pela Viviane, pelo que eu entendi. Mas tem que manter isso em segredo, pois ele não sabe o que rolaria se a Irmandade e sua irmã descobrisse sobre as amizades com eles. Eles vivem aventuras aleatórias e ajudam uns aos outros a se curar de seus traumas e resolver seus problemas. Me parece uma história mais voltada pra comédia, né? E realmente com... como eu posso dizer... Com o que fala aqui, né? Aventuras aleatórias. Então seria, tipo, sei lá, pequenas historinhas fechadinhas que contam uma pequena aventura ali, uma situação que eles estão vivendo. Nesse sentido, realmente, os personagens em si e o mundo, o contexto, o ambiente são muito mais importantes do que necessariamente uma trama em si. Mas é interessante que cada historinha ali tem alguma coisa a contar, e já que o objetivo também, que nem fala ali, eles vão se ajudando a curar de seus traumas, resolver seus problemas, eu sinto que precisa de um certo desenvolvimento, um nível de desenvolvimento dos próprios personagens e acontecimentos em si dentro da história de cada um desses personagens. E aí, isso talvez gera a necessidade de algum arco maior ali, ou seja, algum ponto de interligação entre as histórias aleatórias, de modo a levar, talvez não a um arco completo de personagem mesmo, mas um arquinho ali, não, eu confundi. Não um arco completo de trama da história como um todo, mas sim um arco de personagem. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que não é uma história que necessariamente precisa se desenvolver ao longo de capítulos, né? O autor deixou, inclusive,
o capítulo 1 está disponível na página do Facebook dele, né? Chama Nibiru's Wolf, caso você queira pesquisar lá no Facebook para poder dar uma lida aqui na história. Se eu lembrar, eu coloco o link aqui para vocês. Difícil eu lembrar quando o vídeo vai pro ar, mas me lembra nos comentários que eu tento colocar o link. Ok. Eu acho que não necessariamente precisaria ser definido em capítulos, mas sim realmente algumas historinhas fechadas. E aí o que eu digo? Cada historinha fechada vai aprofundar ali alguns pontos de alguns personagens, com uma frase, com uma pequena situação, algo do tipo, e eu acho que isso vai ajudando a construir quem são aqueles personagens na visão do leitor, já que a ideia é realmente não ter um ponto central ali, não ter um objetivo central final, e sim realmente a gente ficar vivendo essas pequenas aventuras aleatórias, já que esse é o propósito da história, sendo que se liga principalmente ao redor da Viviane. Então ela precisaria ter um arco de personagem muito mais bem definido. Talvez o próprio arco de personagem dela seria o que movimentaria essa história ao longo dos capítulos, digamos assim, ou das histórias, das aventuras. O que eu quero dizer com isso? Então, sei lá, a gente começa conhecendo quem é a Viviane, por mais que seja aí uma história que não necessariamente precisa ter um começo, meio e fim certinho, mas o mais próximo que a gente teria dessa jornada de começo, meio e fim seria a própria jornada da Viviane em relação ao seu arco de personagem, ou seja, ela sair de alguém que ela é, de alguém que ela de como ela é, de como ela está, das situações, dos problemas que ela tem, dos traumas que ela tem, etc. E caminhar para um ponto onde ela resolve parte desses problemas, resolve a maioria desses problemas, que é a definição de um arco de personagem. Arco de personagem é exatamente quando a gente tem um personagem apresentado de uma forma na história e ele vai evoluir conforme a história passa, a ponto de virar um personagem um tanto diferente de como ele foi apresentado no início. É muito comum ver um personagem que no início ele é arrogante, ou ele tem dificuldade de fazer amizade, e no final ele termina sendo mais humilde, ele termina aprendendo a ter mais amigos. É um personagem que é muito sozinho, que acha que vai resolver tudo sozinho, ele termina a história aprendendo a importância da amizade, o valor da amizade, de compartilhar e de não fazer as coisas sozinho. Por exemplo, a importância de fazer as coisas em grupo e tal. Então essa é a definição de um arco de personagem. E no caso desse tipo de história aqui, onde realmente os personagens são mais importantes do que uma trama em si, o arco de personagem acaba sendo muito importante, porque o arco de personagem é a trama do personagem em si, dentro dele. Então o personagem tem um problema com o irmão, por exemplo. Qual que é o arco dele? É resolver esse problema com o irmão, porque isso é algo que incomoda e que atrapalha a vida dele. Claro que não necessariamente um arco de personagem é algo que incomoda o personagem em si. Ele pode estar muito bem na sua zona de conforto, mas dadas algumas situações, a gente percebe que isso é um problema e ele eventualmente, ao longo da história, vai percebendo que aquilo é um problema e que ele precisa resolver. E, ao completar do arco, ele resolveu aquele problema e agora ele se tornou uma pessoa melhor de alguma forma. Não que necessariamente ele era uma pessoa ruim antes, mas, como eu disse, era uma pessoa com algum problema. Um filho que não conversa há muito tempo com o pai por causa de uma briga que eles tiveram. O arco de personagem talvez seja ele se reaproximar do pai. Um personagem que é tímido, o arco de personagem dele é talvez perder um pouco dessa timidez e se tornar um personagem um pouco mais extrovertido. Talvez não passar de um ponto extremo a outro ponto extremo, mas sim talvez aprender. Ou, às vezes, né, o arco é exatamente aprender a conviver com o jeito como é. Então, um personagem que ele não gosta de si mesmo ao longo da história, o arco dele é aprender a se aceitar e ser feliz em como ele é. Isso é algo completamente mais difícil de fazer do que uma trama específica com um objetivo muito claro na história. Então, eu já falei aqui desse clichê hoje, mas vamos lá. Personagem, protagonista, teve sua família morta, ele quer vingança. É muito fácil fazer isso porque é muito claro. Você faz uma cena da família dele sendo morta, uma cena dele com raiva, e depois disso é só fazer ele indo atrás da pessoa que matou a família dele, até chegar o momento onde ele vai acabar com essa pessoa e acabou. É uma típica, clássica história de vingança, é muito fácil fazer isso. Agora, fazer um personagem que tem um problema ali, que não necessariamente é um problema físico, um problema nesse sentido, um problema externo a ser resolvido, mas muitas vezes um problema interno, você criar os eventos que são necessários para que esse personagem evolua internamente, é muito mais difícil porque é uma questão muito mais psicológica. E trabalhar esse psicológico é muito mais difícil, exige muito mais conhecimento e trabalho do autor conseguir fazer um arco de personagem bem feito do que uma história, uma trama em si, com acontecimentos externos bem feitos. Porque, sei lá, numa história de vingança você coloca ali vários inimigos que vão ser enfrentados no meio do caminho, se as lutas são legais, beleza, isso pode ser bem feito. Se esses personagens são minimamente desenvolvidos, fica melhor ainda e tal.
se as estratégias para vencer esses inimigos que aparecem no meio do caminho e a própria estratégia para vencer o vilão final ali da vingança for criativa, perfeito. Agora, para você desenvolver os acontecimentos e eventos que vão fazer com que um personagem que tem um determinado problema descubra e perceba que ele tem esse problema, resolva cuidar desse problema que até então ele estava acostumado ou ele nem sabia que existia, e ao final de uma certa jornada, ou seja, de um certo conjunto de acontecimentos, esse personagem definitivamente melhorou e resolveu aquele problema, e isso é representado visualmente ali na história, nos acontecimentos, sem ser alguém falando: olha, Joãozinho, agora você se tornou uma pessoa melhor, mas sim de fato aquilo ser demonstrado nas atitudes do personagem, em como ele se comporta, de modo que o leitor vai conseguir entender: caraca, ele não é mais aquela pessoa que eu vi lá no começo, que eu acompanhei no começo. Isso é algo que define, assim, que separa os bons autores de história dos maus autores de história. Fiquei estranho falar maus autores, mas enfim, eu acho que eu consegui deixar claro. E esse tipo de história aqui é uma história que vai trabalhar e vai engajar o leitor, não só com base nas situações divertidas e aleatórias e diferentes que a gente vai ver, mas eu acho que o que ele vai ter de grandioso é exatamente esse aprofundamento dos personagens. O cara apresentou aqui 57 personagens e desenvolver todos eles vai ser realmente um desafio, mas eu acho que é um desafio que vale a pena, porque o leitor se conectando com esses personagens, nesses arcos de personagens bem definidos, é maravilhoso, assim. O leitor vai se sentir dentro daquele mundo, vai sentir que aqueles personagens são seus amigos, são pessoas que ele conviveu ali durante um determinado período de tempo, e isso é incrível, né? Eu falo aqui que o Fairy Tail, ele não tem uma trama muito bem construída, mas ele tem personagens muito bem construídos, muito bem apresentados e muito cativantes de se acompanhar, e por isso a história foi um sucesso, mesmo que a trama ali, o roteiro principal do Fairy Tail, se você analisar bem ali, parece meio desconjuntado, não parece ali que ele tinha uma ideia específica, que todos os eventos caminham para um único evento e tal, e tudo aquilo que a gente imagina como uma trama ou como um roteiro principal. Mas ele tem sim vários personagens que são muito interessantes de acompanhar, e geralmente os arcos de Fairy Tail são geralmente arcos de personagens, são arcos focados em histórias de personagens, e acho que é algo que pode funcionar aqui nesse nosso mangá. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que chegou aqui no final do vídeo. Deixa seu comentário, eu cheguei até aqui, para eu saber quem é que assistiu esse vídeo gigantesco inteiro. Deixa seu like aqui para dar uma força pro canal também, e se você quiser se tornar um membro, vai ser de uma ajuda muito grande aqui. Eu quero agradecer todo mundo que se tornou membro do canal. A gente cresceu muito a área de membros do canal recentemente. Acredito que muito por conta aqui do Lendo Sinopse, né, do Analisando Sinopse dos inscritos. Eu fico extremamente feliz, extremamente grato por isso. E eu quero até, inclusive, pedir para os membros que continuem comigo, né? Se não for pesar aí no orçamento de vocês continuar apoiando aqui o canal, eu peço muito esse apoio para que o canal continue existindo, para que a gente continue com esse quadro aqui, analisando e ajudando mais autores de mangá. E se você tornar um membro, você pode comentar ali na área de comunidade, né, no post específico para a sinopse dos membros, para ter a sua sinopse lida aqui um pouco mais rápido do que enviar diretamente lá para o meu e-mail. E se você não tem condição de se tornar um membro e quer ter a sua sinopse lida aqui, é só ver aqui na descrição como que faz para enviar para mim, para ter ela lida. Demora um pouco, mas todas serão lidas. Agora sim, muito obrigado novamente para você que assistiu, e vejo você em um próximo vídeo. Falou!